A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos, tanto os presentes quanto os que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, neste dia. Eu convido os irmãos, dando continuidade ao estudo do livro de Atos, a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 9. Nós vamos ler do 1 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Irmãos, esse trecho bastante conhecido dos amados, né, mas muito rico nas informações e nos ensinamentos, né, como sempre falado em praticamente todas as igrejas, que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é como que um manual ou um referencial de como toda igreja deveria ter como base, né? Do que fazer como igreja sujeita ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, ali no livro de Atos, mostra exatamente os seus discípulos cheios do Espírito Santo e como eles trabalhavam, né? Como que as coisas iam acontecendo. Algumas coisas próprias da época, né, que não se aplica ainda ao dia de hoje, não questão doutrinária, mas questão de costumes, né? E outras, em sua grande maioria, que é o que mais nos interessa, é as celestiais, aquilo que é doutrina, aquilo que permanece para sempre. Então, a gente vê aqui, nós que já estamos estudando
livro de Atos, que esse personagem que foi falado aqui, que foi o objeto, basicamente, da leitura, pessoa chamada Saulo, né? Ele vai aparecer no final do capítulo 7, quando Estevão, né, foi a primeira, vamos dizer assim, o primeiro mártir da igreja, porque a igreja vem sofrendo aperto, perseguições, até que chega na morte. A morte era o máximo que eles poderiam fazer, né? Mas a morte não impediu, nem nunca vai impedir a igreja do Senhor de testemunhar do amor de Cristo por nós, né? Então, talvez na cabeça dos assassinos, né, aquilo ali ia pôr um fim à expansão do evangelho, mas pelo contrário, né, eles foram dispersos por causa daquela perseguição, e aí é que o evangelho começou mesmo a se espalhar, além de Jerusalém, foi para toda a Judéia e Samaria, né, que era uma região que nós já sabemos extremamente rejeitada por todo mundo, né? Por judeu, Galileu mais ou menos, mas ninguém gostava de passar em Samaria. E a gente está vendo, então, Saulo, tanto no final do 7, como no 8, em que já foi dito o que é que ele fazia, né? E o modo como ele fazia, ele não era só perseguição, era perseguição com muito prazer, com muita alegria, ele perseguia os santos e prendia, né? E os irmãos vão ver expressões assim do tipo, tanto homens quanto mulheres. Isso é exatamente para provar, para demonstrar, né, que não tinha nenhuma atenuante, nenhum tipo de quebra-galho por parte dessa perseguição. Eu vou prender os varões da casa, os supridores, ou lá. Não era. A Bíblia faz questão de dizer mais de uma vez, tanto homens quanto mulheres, casas inteiras eram devastadas para serem levadas presas a Jerusalém. Então, o início aqui, que nós lemos, ele vai falar que ainda, né, respirando essas ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, ele tomou a iniciativa de se dirigir ao sumo sacerdote, Caifás, era o sumo sacerdote da época, pedindo cartas autorizativas para ir até Damasco, né, que ficava em outro país, na Síria, né? Damasco, acho que até hoje é a capital da Síria, para prender. E aí vai surgir uma expressão interessante, caminho, com C maiúsculo, todos que são desse caminho. Por quê? Porque o cristianismo estava tão definido, porque era tudo judeu, né? De origem, os cristãos eram judeus de origem, ou prosélitos que não eram judeus, mas tinham se convertido ao judaísmo, e posteriormente se convertido ao cristianismo. Então, esse nome caminho ficou porque o negócio veio para ficar. Ele se consolidou, ele não foi um movimento que temeu devido aos obstáculos, perseguições, prisões, ele só crescia. Então, ele já foi definido como caminho, tá? Então, a palavra diz que ele pede, então, carta para ir lá nas sinagogas, tá? E quem ele encontrasse daquela seita, né? Aqui na revista corrigida fala seita, na revista atualizada já fala caminho, tá? Mas essa expressão caminho vai ser usada de uma maneira mais definida, né? Eles pudessem conduzir para Jerusalém, tá? Só que aí vai acontecer, a gente viu, vai acontecer algo surpreendente, né? Um fenômeno que nos ensina o grande amor de Deus, e vai ter uma série de ensinamentos aqui, se a gente vai mais do estilo EBD, vai mais focar como estudo, não como uma pregação. Dentro de uma pregação tem muita riqueza aqui. A palavra diz que subitamente, estava lá, Paulo, uma comitiva, né? Eu vou chamar Paulo, é Saulo, né? Porque Saulo é o nome dele, é Saul no hebraico. Tá? Saul. Saulo está de uma maneira
grega e Paulo é a mesma no Império Romano. As entradas dele no Império Romano era mais fácil com o nome de Paulo, já que ele era cidadão romano. A palavra diz que subitamente uma luz do céu brilhou e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que coisa. Olha que coisa maravilhosa. Uma luz e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E Paulo, ele já caiu por terra, porque a luz era mais forte do que a luz do sol. Não era o sol que ficou muito brilhoso e focou em cima dele, não. Era uma outra luz. Era uma outra luz. Tá? E essa luz cercou de maneira tal que aquele homem veio a ficar cego. A gente viu aqui. Ele ficou cego. Biologicamente falando, ele ficou cego. E ele cai por terra, né? E aí tem sempre aqueles comentários, uns falam que ele caiu do cavalo, outros que não, a Bíblia exatamente não fala, mas sabe que em terra ele caiu. Ele caiu em terra e ele vai dizer: quem és, Senhor? Por quê? Porque ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui eu vou pedir licença aos irmãos, os irmãos não precisam ir lá, tá? Este fato da conversão de Saulo, ele é repetido ou contado pelo apóstolo mais 2 vezes. Aqui não é contado por ele, aqui é Lucas, né, que está narrando. Claro que é Lucas que vai dizer também mais na frente, mas vai dizer que Paulo, ele dá testemunho do ocorrido na vida dele. Entendem o que eu estou falando? Aqui aconteceu. Lá no capítulo 22, Paulo, ele vai dizer o que aconteceu. E no capítulo 26, do 12 ao 18, ele também vai relatar novamente para pessoas distintas, outro grupo, o que lhe aconteceu. Porque ele era questionado por que ele estava pregando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tá? Nós não vamos entrar no nível de detalhes, no sentido de ficar movimentando o tempo todo lá. Se for o caso, eu peço para os irmãos. Mas apenas para dizer, para deixar bem claro para os irmãos alguns detalhes. Quando ele fala assim, quem é Senhor, a palavra Senhor no grego, que é Kyrios, ou em algumas traduções Kyrios, o Kyrios, ele é usada tanto para o Senhor Deus, Jesus Cristo, quanto para Senhor, alguém que é seu superior. Tá? Você quer se dirigir a um chefe, o que o senhor acha, meu chefe? É a mesma palavra, tá? É Kyrios, para um ou para outro. Tá? Então, alguns comentaristas falam que Paulo exatamente pergunta, ele quando pergunta, ele pode não saber, por isso que ele pergunta exatamente quem é. Mas uma coisa é certa, esse alguém que está falando com ele é como se já fosse o chefe dele, está acima dele. Peraí, tem alguém que me derrubou, botou no chão. Paulo foi literalmente quebrado. Foi quebrado. Foi quebrado. Aquele homem arrogante que estava fazendo isto com zelo de Deus. Ele não era uma pessoa ímpia. Guardem isso. Paulo não era um homem ímpio. Agora, ele fazia com atrocidade de fato, achando que estava fazendo um serviço para Deus. Eu vou destruir esse pessoal do tal desse caminho, dessa seita maligna aí, que diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? Então, ele fazia dessa forma. Então, quando ele cai e diz quem é Senhor, ele pergunta quem é, ele já está admitindo. Quem é esse ser superior que está falando comigo? E aí, ele tremendo e atônito, né? A gente não consegue imaginar Saulo, um homem daquela maneira, definido, numa situação dessa, tremendo e atônito. Né? Vai ouvir o seguinte: eu sou Jesus, a quem
tu persegues. E aqui tem outro detalhe também, que os irmãos, claro, já detectaram, mas que a gente vai observando. Saulo estava perseguindo Jesus na prática? Diretamente, não. A Patrícia falou, não. Né? No primeiro momento, a gente olha assim, não. E por que Jesus toma, às vezes, né, ou as dores, e diz, você está me perseguindo. É a mim que você está perseguindo. Né? O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de João, olha, quem perseguir a vós, antes de perseguir a vós, está perseguindo a mim. Você entende que você é propriedade peculiar do Senhor? Isso é muito amor. Tocou em você, tocou em Jesus. Muita calma antes de mexer no Filho de Deus. Muita calma antes de mexer na ovelha de Deus, por mais ingênua que já é a característica da ovelha mesmo. Que seja. Porque está tocando na igreja, está tocando em Jesus Cristo. A palavra diz, 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai explicar que a igreja é um corpo em que Jesus é o cabeça e ele não é desligado. A cabeça não fica flutuando e o corpo andando aqui, acéfalo. Ele está unido conosco. Ele comanda tudo, igual é no corpo humano. Ele comanda todas as partes. Amém? Então ele se revela. Isso acontece também conosco, nas nossas conversões, nas nossas experiências, cada um ao seu modo. A gente vai conhecer que existe, que nós não somos donos das nossas vidas. Nós somos quando Jesus está fora. Você não quer Jesus, então você está dizendo, eu sou Senhor da sua vida, da minha vida. Eu faço o que eu quero. Né? Então, perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. E o Senhor vai dizer ainda para ele, olha, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões na versão ARC, que eu estou com as duas, ARA e ARC. Tem uns trechinhos. Esse trecho, por exemplo, não tem, esse pedacinho não tem na ARA, mas tem na ARC. E quase todas as versões, a corrigida fiel, a sua não tem, né, Patrícia? Tá? Mas esse trecho tem. O que o Senhor está dizendo? O aguilhão, irmãos, ele era uma espécie de uma lança, uma ponta, um negócio assim, pontudo do outro lado, em que os homens que tangiam os bois, porque você pode tanger harpa, é um termo usado no Antigo Testamento para tocar harpa, tanger harpa. E tem o tanger, que é mais conhecido, para movimentar animais. Você tem uma boiada, touros, vacas, gados, e sempre tem aquele meio fora do resistente que não quer seguir o fluxo. Aí o tomador de conta, ou o tangedor, ele tem lá para não se aproximar do animal, porque o animal aparentemente é um pouco meio mais bravio, é um animal que rebelde. O que é que ele faz com aquela ponta? Ele dá-lhe uma aguilhada nele, para o camarada se mexer, para o gado se mexer. Bora e vai conduzindo. Né? Mas tem uns que são, né, difíceis, e outros vão lá para junto do... Mas tem uns que só vão assim, na aguilhada. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, o que é que Deus estava dizendo para Paulo? O rapaz, você está acompanhando tudo que está acontecendo e você continua, você está lutando contra mim. Só tem um lado que vai se machucar. Você é carne. E é que você acha que vai ser a ponta do aguilhão que vai dizer, ai, está doendo? Ou é você que vai sangrar sua mão, sua carne? Você vai perder toda a sua vida lutando contra uma ponta de um negócio metálico, né, acoplado a uma vara em que o tangedor fazia isso no gado. Né? Esse dura para ti é como se fosse triste para você, você está morrendo. Você vai morrer. Vai para junto do rebanho. Né? Vai para junto do rebanho. Isso serve também para nós. Quanta gente até hoje está lutando contra os aguilhões.
né? Deus se revelando dia após dia, Deus se manifestando dia após dia na sua palavra, no louvor, nas suas experiências pessoais, e você recalcitrando contra os aguilhões, insistindo em fazer a vontade do teu coração. Só tem um perdedor. Somos nós que lutamos contra o aguilhão. E o aguilhão não vai sentir dor nenhuma. Quem vai sentir dor somos nós. Amém? Então o Senhor fala isso para aquele homem. E já se identificou. Eu sou Jesus. Né? E ele, tremendo e atônito, ele já se rende, amados. Aqui há uma espécie de quê? Rendição, que o pastor fala. Olha só o que esse homem fala. Senhor, agora esse senhor, esse Cúrios, ele já tinha consciência de quem era. Né? Agora não é um senhor qualquer. Agora ele já sabe que o Senhor é Jesus, a quem ele persegue. Né? Então é como se, Senhor Jesus, que queres que eu faça? Viu como muda? Se render, um pastor explica tanto aqui nas suas pregações para nós, se render é, o que queres que eu faça? Não tem opção. Sou escravo do Senhor. Não é? Então, olha o que está acontecendo com o maior perseguidor da igreja. A grande tristeza de Paulo, você vai ver em todas as cartas que ele vai falar, não era da vida corrompida que ele tinha. Ele não tinha vida corrompida. Era por ele ter perseguido a igreja do Senhor. Foi por ele ter perseguido da forma como ele perseguiu. Ele foi o sumo sacerdote. Não dá para o senhor liberar uma carta para eu ir lá em Damasco. Eu já soube que lá está crescendo também o movimento. Ah, tá. Você se dispôs? Está autorizado. Porque Roma nem entrava nesse circuito porque era um negócio da religião deles. Não tinha a ver com a questão de política. Tá? Então, isso tudo Paulo vai trazer à memória. E aí há diversos comentários, né, sobre o espinho na carne de Paulo, o sofrimento, tristeza, que Deus não tirava não permitia que ele esquecesse disso nunca, e aquilo ali deixava ele a ponto de morrer, porque ele perseguiu a igreja do Senhor, né, e com entendimento, mas aí são comentários, conjecturas, nós não vamos especular aqui, né? Outros vão falar que foi uma enfermidade, que ele vivia com a enfermidade, enfim, tinha um mensageiro de Satanás permitido por Deus a esbofeteá-lo, né? Para que ele não se ensoberbecesse. Humildade o tempo todo. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Olha como Deus vai tratando cada um que se rende a ele. O que é que eu faço? Vai ser dito para você. Entra na cidade. Na nossa vida, pode ser diversas opções. O Senhor ele vai orientar. O Espírito Santo de Deus vai te orientar. O que eu tenho que fazer? Mas agora é um homem rendido. Há um homem que foi literalmente quebrado. E aqui, a irmã Luana, hoje ela não está aqui, mas a irmã Luana perguntou, acho que há 2 aulas, e eu falei que ela tinha se antecipado uma pergunta, e eu dei só uma leve, mas acabei falando alguma coisa, que é... Irmão Reginaldo, não foi isso que ela perguntou? O Senhor Deus já sabia que Saulo iria se converter, não sabia? Eu falei, sim, claro. Ele vai dizer mais na frente, lá em Gálatas. Quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, que é um outro estudo. Você já percebe que ele não fala revelar seu Filho a mim? A gente não fala assim? Jesus se revelou a mim. Mas Paulo fala revelar seu Filho em mim. Isso é lá em Gálatas, capítulo 1. Aí, a resposta está aqui, ó. Quando aprouve, lembra que nós estudamos? Quando foi dar uma vontade de Deus. Até falei do verbo aprouver, que é pouco usado, mas ainda se usa nos dias de hoje. Aprouver é conforme a sua vontade, né? Dentro de um espectro que pode ser dado, existe vontade totalmente livre e existe vontade que você tem um leque de opções
qualquer uma delas que você escolher, conforme lhe aprouver. Então, Paulo diz, olha, Paulo não tinha esse problema. Eu fico, às vezes, não é preocupado, mas como nós perguntamos tantos porquês para Deus, quando nem os apóstolos perguntavam. Porque o que eles sabiam é o seguinte, eu sei quem tenho crido. Então, não vou discutir com ele, nem estar perguntando por quê, ele é meu Senhor. Ele sabe por quê. Eu não posso não saber. A mim cabe executar. Né? Então, até onde eu saiba, Saulo nunca perguntou, Senhor, por que o Senhor deixou fazer o que fiz e só agora o Senhor se revelou a mim? Né? Eu primeiro tive que prender gente, consentir na morte de um monte de gente. Quando perguntavam qual era o meu voto, eu dizia sim. Pode, de preferência, matar. É a primeira hipótese minha. Depois, se tiver algo pior, é a minha segunda opção. Era assim. Aí a resposta está dita. Quando aprove a Deus. Quando foi da vontade de Deus. Deus já tinha estabelecido dia e hora que ia fazer isso. Até porque isso aqui chega até nós como exemplo de que qualquer pessoa que você possa imaginar, Deus tem um encontro. Pode se converter. Pior pessoa, o maior inimigo do cristianismo, pode se render aos pés do Senhor. Então, é um exemplo que fica para nós da pessoa que não é uma pessoa que fala mal, é uma pessoa que mata. Não é uma pessoa que debocha, é uma pessoa que mata, prende, acaba com o lar do cristão. Essa pessoa pode vir a ser um pastor. Mas, Senhor, o Senhor deixou primeiro a fazer isso tudo? Não tem essa pergunta. Quando aprove a Deus. Lembra que eu dei o exemplo maior, que é quando o próprio Senhor Jesus, né, ele ora a Deus, Pai, vai dizer assim, graças te dou, ó Deus, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Assim é, ó Deus, porque assim te aprouve. O próprio Senhor Jesus falou, ele não disse, assim é, porque lá na eternidade passada a gente combinou, fez um cálculo e deu exatamente isso. Não. Assim é, porque Deus quis assim, ponto final. O Senhor Jesus fala isso quando está aqui. Se eu não vou me revelar sábios, os que se dizem bonzões, que já conhecem tudo, vou revelar para os pequeninos, para os humildes. E por que é assim? Porque assim foi da vontade de Deus. Não é para que nenhuma carne se glorie diante dele. Tá? Então, passado isso, irmãos, a palavra diz que os varões que iam com o apóstolo, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Tá? Aqui existe o seguinte. Lembra que eu falei que existem mais duas explicações sobre esse evento no capítulo 22 e no capítulo 26 do livro de Atos? Quando nós chegarmos lá, nós vamos compreender melhor, tá? Mas, como está intimamente interligado, a gente já pode passar para vocês. Olha, esse foi um evento exclusivo para Paulo. O que eu quero dizer com isso? Paulo viu o Senhor. Paulo ouviu a voz do Senhor, mas todos que iam com ele ficaram embaraçados, que viram algo diferente. Mas eles não discerniram o que foi falado. Amém? Ninguém ouviu esse diálogo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eles ouviram um som. Agora, dizer que eles entenderam o que foi falado, só Saulo ouviu. Ele vai dizer isso mais na frente. Tá? Que os que iam com ele, na verdade, ouviram o som, mas não entenderam nem discerniram o que foi falado. Amém? Amém. Então, isso aí já não tem mais dúvida. Ah, todo mundo está cheio de testemunha. Não, todo mundo viu Paulo lá, quebrado, tremendo no chão, e todo mundo também viu lá uma luz
diferente, mas ninguém viu Jesus. Mas Saulo viu. E não foi só essa vez, tá? Ele vai dizer que muitas vezes ele vai aparecer. Tá? Muitas vezes vai aparecer. Só que o apóstolo Paulo, ele vivia dando sempre a prevalência à palavra de Deus. Um homem que teve muitas experiências, ele só conta, e mesmo assim, de maneira indireta, uma, né? Que lá, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 12, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado até o 3º céu. Ele não diz, fui eu. Percebeu já isso? Ele não diz. Mas todos nós dizemos, foi ele. É quase que unanimidade no cristianismo. Mas ele não diz que foi ele. Isso é uma maneira humilde dele não querer falar dessas experiências para os outros. Mas as experiências de Paulo foram muitas assim. Muitas assim. Por isso que ele sabia tanto quanto ou mais do que todos os apóstolos. E ele diz, eu não aprendi de homem algum. Tudo que eu estou escrevendo, falando para vocês, foi por revelação de Jesus Cristo. Ele não escreve isso? Ele fala isso. Ele fala isso. Né? E Paulo ainda era, não, quando eu estive em Jerusalém, vi lá Pedro, Tiago. Achei nada demais, não. Uma maneira assim, ele não fala exatamente isso, mas a ideia é o seguinte, eu pensei que talvez algo ia acrescentar, mas entendeu? E Pedro reconhece isso, né? Então, irmãos, esse homem, acontece essa experiência. Os varões que iam com ele podem ter visto ali o flash de luz, alguma coisa, mas ninguém ficou cego. Quem ficou cego foi ele, e isso tem ensinamento para nós. E quem ouviu o detalhe da voz foi ele. Os demais ouviram o som, mas ninguém conseguiu perceber o que era falado. Tá? O que era falado. A Cláudia, por favor. Ô, Reginaldo, passeio para a igreja, de novo. Eu fico imaginando que quando o Senhor converteu a Paulo, até mesmo quantos cristãos devem ter falado, mas meu Deus do céu, o homem matou tanta gente, eu quero mais é que ele morra, e agora Jesus vai e converte esse homem que tanto fez mal para a igreja. Muita gente, às vezes até cristão, deve ter pensado assim, né? Que a gente tem a tendência... Parcialmente, Claudinha, porque cristão jamais ia dizer quero assim, mais que ele morra, não. Não, estou dizendo assim... Quero mais que ele morra, não, cristão assim, não ia falar isso. Não, filho, desculpa assim, de repente não foi isso que você falou? Não foi, de repente eu me expressei mal. Mas assim, às vezes a gente tem a tendência de achar que às vezes uma pessoa faz muita ruindade, às vezes a gente não conhece o interior da pessoa. Por exemplo, Paulo, ele faz isso tudo achando que ele estava fazendo um zelo. E às vezes a gente tem a tendência de olhar para outra pessoa que faz ruindade, essas coisas. E, assim, pelo menos é uma coisa que eu falo isso muito pro meu marido, o Fábio. Qual a diferença que tem, de repente, ter outra pessoa? Porque nós temos uma índole ruim. Se não for misericórdia de Deus na nossa vida, a gente faz coisas piores também. E ali, Paulo, na sinceridade dele assim com Deus, né? Ele achando no zelo, ele estava achando que estava fazendo bem, mas muita gente deve ter pensado, poxa, mas o homem fez tanta ruindade e agora se converte, que tem muita gente que pergunta assim, poxa, mas as pessoas fez tanta ruindade, agora é crente, agora fala que está salvo, mas as pessoas não veem como Deus olha, né? Sim, mas quase sempre, Claudinha, as pessoas que perguntam isso não são cristãs, não é isso? A maioria, quando faz esse tipo de comentário, fulano agora é crente, fez aquilo, Agora, para o crente verdadeiro, é uma grande alegria. É uma grande alegria. Aquele que fazia aquilo agora proclama Jesus. Grande alegria. Não é? Amém? E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via. Ele ficou cego e foi guiado, conduzido pelas mãos. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Né? A Bíblia, irmãos, os irmãos vão ver, desde Gênesis a Apocalipse, muitas vezes, períodos de 3 dias. Como tem isso na Bíblia? Coisas que acontecem exatamente 3 dias, assim, sabe? E esse é um caso bem clássico, que muitos comentaristas falam, dessa conversão aqui de Saulo. Como ela está associada, vamos dizer assim,
à morte e sacrifício do Senhor Jesus. Porque é como se, literalmente, ele morresse. Ele precisou ser conduzido por outras pessoas. Quem é que não come e não bebe? Morto. Quem é que não vê? Morto. É assim que esse homem fica. E ele vai ficar na casa, né, de um homem chamado Judas, né? Rua direita. Ele vai ficar lá. E ele vai fazer uma coisa: orar. E durante essas orações, meu amado, ele pode não ter visto biologicamente, mas ele viu um monte de coisa. Ele viu um monte de coisa melhor do que esses olhos aqui. Nossa, isso está escrito. Está escrito uma das coisas que ele viu. Imagina que é 3 dias ali de oração em comunhão, né? Aí, quando aquele homem abre os olhos, parece que ele ressuscitou. É um novo ser, né? Exatamente 3 dias. Parece que ele ressuscitou. Morreu o velho homem, nasceu uma nova criatura. Morreu o perseguidor de Cristo, o inimigo de Cristo, da cruz de Cristo. Nasceu, né, um servo do Senhor Jesus Cristo, para trabalhar no seu dia. Completamente diferente. Ele mesmo vai dizer mais na frente: não consultei nem carne nem sangue. Para tomar as suas decisões, agora era com Jesus, tá? Então, 3 dias, ele vai para lá. E agora acontece algo interessante. Tinha um discípulo em Damasco chamado Ananias, e era um homem, né, respeitado em Damasco, tá? Ananias era um homem que ele era respeitado. Se você pegar qualquer comentário dos judeus que creem minimamente, todos vão falar, tem referência do Ananias. Ninguém sabe nada da vida dele antes e nem depois. Ele só aparece aqui, não é? Atuando. Ele vai ser citado por referência, como eu falei lá na frente, no capítulo 22 e no capítulo 26. Paulo vai citar o que aconteceu, porque Paulo vai contar a história. Paulo está diante dos seus acusadores e Paulo vai contar. Não, eu vou contar aqui o que aconteceu. Para vocês entenderem por que eu estou agindo assim, por que eu mudei. Houve esse encontro, aí ele vai falar de Ananias. E aí o Senhor, ele era já convertido, era um judeu convertido a Cristo, esse Ananias lá de Damasco. A palavra diz que o Senhor, em visão, vai aparecer a ele. Ele tem uma visão. E diz Ananias, e a resposta do servo é sempre essa: eis-me aqui, Senhor. Né? Eis-me aqui, Senhor. O que é que o Senhor deseja? E aqui, amados, uma ordem que não é fácil. E aí vai até, né, aparecer algo parecido com o que a Cláudia levantou. Porque a palavra diz o seguinte: a ordem que o Senhor dá é: levanta-te. Olha como o Senhor é detalhista e como ele cuida de cada um de nós. Isso vale para todos nós, irmãos. Para todos nós. E para mostrar que qualquer um de nós não caminha sozinho. Tem participação de gente que você considera ou que você nem conhece, que só aparece uma vez na Bíblia, aparentemente irrelevante, mas ele entrou na tua vida e foi aquela entrada, aquele empurrãozinho que ele deu, que fez de você, vamos dizer assim, um herói da fé, um mártir, um pregador, porque Deus faz questão de usar pessoas que já são seus servos e muitas vezes desconhecidos de todos. E Deus usa esse homem aqui, Ananias, que não era apóstolo, nem profeta, nem... ele só tinha intimidade com o Senhor Jesus. Era um homem que orava e tinha intimidade. O Senhor diz para ele o seguinte: ó, levanta-te, vai. Aí o Senhor diz o seguinte: endereço. Vai na rua chamada direita, tem um endereço. Lá, tá, Senhor, cheguei na rua direita, e agora? Pergunta por Judas, está na casa dele. Tá? Só vai ter um Judas naquela rua. Pergunta por ele. Lá, na casa de Judas, você vai perguntar por Tarso, né? Chamado Saulo, Saulo de Tarso. E mais, você vai encontrar ele orando. O senhor só não quis dar altura, peso, né?
Senhor está na visão dos dois, ó. Está falando com Ananias e está aqui com Saulo. E só com o resto do mundo todo. Ele está vendo tudo. Tudo. Vai lá na rua direita, tal. Tem um homem lá orando. E numa visão, olha aqui, ó. Isso aqui que eu vou dizer. Ele estava cego? Estava. Aí, essa visão do versículo 12. Quem teve essa visão? Saulo teve a visão. Tá? Não tem nada a ver com olhos biológicos. Paulo viu melhor do que isso aqui. Ele viu que entrava um homem chamado Ananias, que ele não conhecia. Ananias ia ser alvo, provavelmente, de Saulo. Alvo de prisão. Ele via que você entrava, Ananias, lá na casa de Judas, você impunha as mãos sobre ele e ele tornava a ver. Ele já viu isso. Está orando esses 3 dias aí. Ele já viu isso. Levanta e vai lá. E faz isso. Né? Quem deu a visão para Saulo? O Senhor Jesus. Quem dá a visão para Ananias? O Senhor Jesus. Vai lá. Faz isso. Aí vem aquele medo. Aqui é um medo lícito, né? Não era falando mal. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Você vê que a linguagem do Ananias já é a linguagem de cristão. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, as notícias se espalhavam. Não pense que Paulo ia chegar de surpresa. O pessoal já sabia. Aquele lá que já fez uma lenha lá em Jerusalém, está vindo aqui para Damasco, e está com a autoridade do principal do sacerdote, para prender homem, mulher, levar preso para Jerusalém, quem ele quiser. Está vindo com a comitiva dele aí, e carta branca. E Ananias fala isso: Senhor, é esse Saulo que o Senhor está mandando, é esse aqui, né? E a palavra vai dizer, né? O Senhor Jesus amorosamente vai dizer para ele: vai lá, porque este é para mim um vaso ou um instrumento, como está escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Tá? Então o Senhor dá a resposta. Isso mostra que Deus usa qualquer um. Vai lá. Tá? Esse homem aqui, Ananias, ele não vai mais aparecer, como eu falei na palavra. A gente vê o exemplo quando o Senhor Jesus foi apresentado no templo. Lembra? Com 40 dias de nascido, ele foi apresentado no templo. Tá? E aí aparece um homem lá chamado Simeão. Ninguém conhecia Simeão. Simeão não era sinédrio, Simeão não era sacerdote. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Simeão tinha simples, desconhecido, vai lá e profetiza. E ó, vai ser divisor de águas. E vai ser. E já diz para o Senhor, pode me levar. O Senhor tinha dito, você não vai morrer antes de ver o Santo de Israel, o Redentor de Israel. E ele aguardava humildemente. Humildemente. Quando o Espírito disse, ele pode ir no templo, ele está lá, está sendo apresentado. As crianças eram apresentadas, os meninos, né, com 40 anos, 40 dias de nascido. Tá? Eram circuncidados ao 8º e apresentados ao 40º dia. Bem? Não, muita gente confunde. Não é o 8º dia, não. O 8º dia é a circuncisão. A apresentação no templo é o 40º dia, se for do sexo masculino. Feminino é outro período, é o dobro do tempo. O pastor acho que quer falar alguma coisa. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Queridos, é lindo isso aqui, muito lindo. Mas uma coisa que eu queria destacar, que o irmão Reginaldo falou, mas eu queria destacar isso, é em relação à missão de cada um de nós. Né? Fica muito claro aqui nesse texto que todo e qualquer cristão tem
uma missão, quer dizer, tem um objetivo que Deus deu para ele. E aqui a gente vê uma situação muito interessante, porque a maioria de nós busca evidência, né? Tem alguns que não, mas a grande maioria, sim, busca evidência, acha que é mais importante estar na frente, falando, pregando, é mais importante você estar ali na frente. Mas olha só, tinha outros discípulos que Jesus podia lançar a mão? Tinha outros discípulos, mas ele resolveu chamar Ananias. A única missão de Ananias, tá, nesse momento, ele pode ter tido outras, mas aqui está destacado dessa maneira, é ir lá neste lugar onde Paulo estava e orar por ele. Agora, Paulo foi o cara que ficou em evidência. Paulo foi o camarada que Deus usou para colocar em evidência. Um cara que evangelizou o mundo todo, conhecido da época, escreveu 75% do Novo Testamento. Então, foi esse cara que Deus usou para botar na frente, aparecendo. Mas Ananias foi aquele camarada que ninguém sabe, tanto é que a gente não sabe nada desse cara. É o camarada que Deus usou para ir até ele. Foi o start de Paulo, foi o início de Paulo. Glória a Deus. Isso me ensina uma lição preciosa. Aonde que está a importância? A importância está em obedecer. Porque Ananias estava com medo. Ele conhecia a fama de Paulo, sabia que Paulo matava mesmo, não tinha dó, não tinha piedade, porque a Bíblia diz que ele arrastava as pessoas pelas ruas. E para quem não sabe, as ruas eram de paralelepípedo, não era asfalto. Então, você imagina o estado que o corpo da pessoa ficava numa dessas investidas de Paulo. E Ananias sabia disso, mas ele obedeceu a Deus. E nessa aparente, simples missão, ele foi lá e cumpriu a ordem de Deus. Então, queridos, não importa o que a gente venha a fazer dentro do reino de Deus. Não importa. Importa obedecer. Obedeça a Deus. Naquilo que Deus te mandar fazer, obedeça a Ele. Cumpra a missão que Ele deu para você. Todos nós temos uma. Pode ser a coisa mais simples do mundo, como arrumar as cadeiras da igreja. Mas se essa é a missão que Deus deu para você, cabe a você fazê-lo. Faça-o. Não desobedeça a Deus. Ah, mas isso aqui é tão simples, meu Deus. Mas é o que Deus quer que você faça. Eu estou aprendendo isso, irmãos. Estou falando uma coisa para vocês que eu, Cleiton, estou aprendendo essa lição. Então, é importante que a gente entenda, através do que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, tá, que o que importa é obedecer a Deus. O resto é detalhe, irmãos. O resto é detalhe. Nós estamos dentro de um exército, esse exército é composto por vários tipos de pessoas, umas com mais conhecimento, outras com menos conhecimento, mas uma coisa eu sei, para Deus isso não importa. Para Deus isso não importa. Porque ele capacita uma pessoa. A Bíblia fala que ele levanta do monturo do lixo e assenta essa pessoa ao lado de reis. Deus faz isso. É o único que pode fazer. Amém? Verdade. Ele que tira o mais vil dos homens e transforma num rei. Nabucodonosor teve que aprender a duras penas, literalmente. Literalmente teve que aprender que a grande Babilônia que eu construí, quando ele acaba de falar isso, ele vira um bicho, até pena tinha, orvalho, e ficava de 4 igual a quadrúpede. E quando ele aprendeu isso, e pior que ele foi avisado 1 ano antes. Daniel falar com ele 1 ano antes. Ele se esquece. Mas vamos voltar para o nosso texto. Amados, e Ananias então entrou na casa e impôs as mãos por quê? Porque o Senhor disse que Saulo já tinha tido uma visão dada por ele em que chegava Ananias e impunha as mãos. Então cumpre o que o Senhor mandou, impõe as mãos sobre ele. E olha como Ananias perde o medo. O que é que Ananias diz? Irmão Saulo. O que é que ele está dizendo? Você já é um dos nossos. Você está no caminho, você é meu irmão em Cristo. Eu te amo, irmão. Irmão Saulo. Mas quem diz isso é Deus.
Deus acalmou o coração do Ananias. A visão de Ananias era aquela. Nem sempre o que nós achamos ou pensamos, né, é exatamente o que Deus está fazendo. Tá? Quase sempre não entendemos por que Deus age de determinada forma. Quase sempre. Nós não entendemos. E é bom mesmo, porque a gente anda por fé e não por vista, diz a palavra. O próprio Paulo vai dizer isso. Não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Então ele impõe as mãos e já chama Saulo de irmão. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Né? A gente já está terminando. Então entendemos que Paulo aqui, ele foi como que batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo, mais do que selo, o capacitando para tal, para esse serviço que o Senhor já tinha dito para Ananias, testemunhar dele diante dos gentios, diante de reis e diante dos filhos de Israel. Por quê? Porque depois, no versículo seguinte, quando ele passa a ver, diz que cai como que escamas, ele passa a ter a visão biológica recuperada e, levantando-se, foi batizado. Aí é o batismo nas águas. Entendeu? Alguns entendem que ele foi batizado com o Espírito Santo, depois existe uma linha que entende assim, que levantou e foi batizado com o Espírito Santo. Mas muitos entendem não, como o Espírito Santo, que ele foi cheio do Espírito Santo na imposição de mãos de Ananias, ele igual acontece lá com Cornélio. Cornélio é batizado nas águas depois. Ele e a família dele. Primeiro, ele já é cheio do Espírito Santo. Pedro fala disso, né? Pedro vai lá. Então, isso, depois, ele, para manter a comunhão com os irmãos e seguir o mesmo que o cristianismo seguia, e que Filipe já tinha feito isso em Samaria, ele falou, não, eu quero ser batizado também. Igual o eunuco foi batizado, até o eunuco etíope foi batizado, eu também vou ser batizado. Né? E ele vai para as águas. E para a gente terminar, irmãos, foi o 19, né? E tendo comido, ficou 19 e 20. Esteve ali alguns dias com os irmãos, mas a palavra diz que logo, e algumas versões, ele já parte para as sinagogas e já começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Ele já parte para as sinagogas. Né? E aí você pode dizer, mas como que Paulo entrava nas sinagogas e pregava? Por quê? Porque nas sinagogas, Paulo já era conhecido. Paulo era conhecido como alguém que se destacava, porque foi educado na lei de Moisés aos pés de Gamaliel. Então você não vai ver, dificilmente você vai ver, talvez nem tenha, outro apóstolo entrando em sinagoga pregando. A gente vai ver Saulo. Ele pode levar a reboque, assim, Barnabé e tal, né? Mas é ele que entra. Mas por que ele tem entrado em sinagoga? Porque todo mundo sabia do judaísmo dele. Então ele tinha, como chegar, peraí, eu quero falar. Passa o microfone para ele, ninguém tinha nada, porque judeu, né, hebreu de hebreus, tribo de Benjamim, israelita, raiz. Então ele podia ir lá e falar. Aí quando ele começava a falar, ele dizia, olha, verdadeiramente, Jesus Cristo, que foi crucificado, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Ele teve a experiência pessoal do Senhor Jesus falar com ele. Não foi só uma vez, como nós dizemos, várias vezes. Então, irmão, pouco importava para ele qual seria a perseguição. A gente já sabe que ele vai ser perseguido a vida inteira por causa desse testemunho. Né? Imediatamente se levanta e entra nas sinagogas ali e diz que Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Essa, eu acho que ficou claro para nós, esse evento, né, tão importante, que foi a conversão de Saulo, um perseguidor da igreja, e Deus está ensinando a todo mundo o processo. A gente vê que tem um processo aí, aqui tem arrependimento, aqui tem fé, tem tudo aqui. Esses 3 dias de oração que esse homem estava, ele estava no espírito completamente. 3 dias ali cego, mas o problema não era cegueira, não era nada disso. Comunhão com o Senhor direto, confissão do pecado, o Senhor ensinando a ele.
A Bíblia registra uma das visões, né? Eu, particularmente, creio que foi muita experiência que ele teve ali. Até porque, até isso também, a questão de dias para nós não tem nenhuma relevância com o tempo. A gente fala, Deus é atemporal, não tem... 3 dias aqui para a gente. Não? Aquilo pode equivaler a 5 anos de faculdade com Jesus e você não sabe. É outro tempo. Não compara tempo, não. Isso é coisa diferente. Entendeu? 5 minutos aqui na Terra, se você tiver uma experiência com Jesus, você pode jogar fora tudo que você aprendeu, que você aprendeu 10 vezes mais do que você nunca aprendeu na vida. São coisas distintas. São universos distintos. O Senhor é eterno, fora dessa caixa aqui. A gente é que é limitado. A gente é que é limitado. Demais. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para a gente orar. Então, o homem estava preparado ali, arrependido, convertido, batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas, não é? E Deus não muda aquele homem. Ele agora passou a ser também impetuoso, do mesmo jeito, só que não seguidor da lei, né? Ele respeitava a lei, sabia de todas as coisas, mas agora pregar e confirmar que Jesus Cristo é o Salvador, é o Filho de Deus, é o nosso Redentor, é o Remidor. Hein? É essa convicção que todos nós precisamos ter todos os dias das nossas vidas. Não podemos esquecer do que o Senhor fez por nós. Tá? Muitos Ananias podem ter chegado já na nossa vida, orado com imposição de mãos, falado sem saber o que você estava precisando ouvir, mas você e Deus sabia que era aquilo que você estava precisando ouvir, era uma resposta, mas o orador nem sabe. Ele está para aí, na cabeça dele, ele está só obedecendo. Vai lá e ora pela minha serva. Pela minha serva. E ora. Aí, exatamente, a resposta está ali. Tá? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecidos, ó Deus, por este período de escola bíblica dominical, Deus, onde estudamos a conversão de Saulo, que passa de perseguidor, Senhor, a ser um apóstolo Teu, Deus, um homem que vai abrir frentes de trabalho no mundo todo, então, conhecido, tudo para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, que cai por terra, que fica humilde, que se rende completamente ao Senhor. Opera nas nossas vidas, sê conosco, que cada um de nós seja instrumento nas Tuas mãos para aquilo que o Teu Espírito já tem preparado no corpo, Senhor. Porque é Ele que define todas as coisas. Nos dá um intervalo abençoado e prepara os nossos corações para a palavra que dentro de alguns minutos nos será ministrada. Nós assim oramos, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. A paz do Senhor.